todos. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos dar início ao nosso culto. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, ó Deus, reunidos diante da Tua presença. Pai, que o Senhor venha visitar cada vida que entrou aqui nessa casa de oração, Deus. Tira, Senhor Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti, Deus. Que os Teus anjos venham, Senhor, se fazer presente neste lugar, Pai. Que o Senhor venha recolher, Senhor, a nossa adoração, Deus. A nossa oração a Ti, Deus. Que suba, Pai, como incenso suave, Senhor Jesus, as Tuas narinas. Senhor, visita cada coração, visita cada família, visita cada laço, Senhor Jesus. Tira todo o laço do inferno, Pai. Nos reveste com Teu sangue, Deus, com Teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Gostaria de convidar a Vandercy aqui, que vai estar fazendo a leitura da palavra. Paz, né, irmãos? Vamos aqui continuar. Nós continuamos com a pastora falou aqui, né? A gente tem que estar sempre na presença do Senhor. E que nem o pastor falou, um dia eu vou estar aqui pregando na palavra de Deus, né? Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. À direita do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque nele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade, escudo, broquel. Até aqui, né, irmãos? Eu vou ler até aqui nessa parte, porque eu todo dia eu agradeço a Deus primeiramente, depois eu leio esse Salmo 91. Eu creio que Ele me dá forças, porque Jesus, eu leio todo dia esse Salmo 91, quando eu estou ali na luta. Eu leio e eu estou ficando forte cada dia mais, e eu creio que Deus está comigo, mesmo na luta, que eu sei que os irmãos conhecem a minha luta, e eu estou aqui. Tem dia que eu fico triste, mas ao mesmo tempo eu já estou alegre, né, irmãos? Vamos aqui fazer uma oração. Senhor Jesus, eu agradeço, Pai, a Ti, Pai, por tudo, Pai. Ô Senhor amado, que o Senhor é maravilhoso, Pai. Estamos aqui na Tua presença, Pai. Ô Senhor amado, que o Senhor é maravilhoso, Pai. A Ti, Senhor Jesus, eu creio em tudo que o Senhor faz na minha vida. Eu agradeço por tudo, Pai. Pela minha família, Pai. Ô Deus amado, pelos meus amigos, pelos meus pastores, Pai, que aqui estão comigo, Pai. Quando mais eu estava na luta, a pastora sempre está aqui comigo, pastoras, os irmãos da igreja. Ô Senhor amado, eu agradeço a Ti, Senhor, por tudo, Pai. Eu agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Baixa um pouquinho, pastor. Vocês vão percebendo como a gente se desenvolve na presença de Deus? Quem lembra da Vandercy lá atrás, quando ela começou a ler a palavra? Não queria nem pegar no microfone. É assim que é, irmãos. A gente começa com medo, a voz nem sai, a gente treme, mas é o Senhor quem faz, é o Senhor quem usa. Amém? O Senhor quer usar cada um de vocês do jeitinho que você é. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é grande. Dê a Ele a sua adoração nessa noite. Pastor, eu entrei aqui abatida. Ele conhece o seu coração e Ele sabe. Sabe o que Ele quer? Ele quer que você somente o adore. Ele vai curar as suas feridas, cicatrizar as suas feridas. Adore a Ele com todo o seu coração. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és grande, aleluia. Com esplendor
terra se alegrar. Ele é a própria luz. As trevas têm que fugir, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Ah, Senhor, o tempo está em tuas mãos, o tempo está em suas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim, que se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Cante bem forte para Ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Você pode estar pensando assim: pastor, eu vou cantar a grandeza de Deus, que Ele é grande, mas só o Senhor sabe como está meu coração, a minha vida. Só o Senhor sabe o que eu estou vivendo. O Senhor me fez lembrar de algo. Um dia eu estava dançando lá na igreja, tinha perdido um neném, o meu primeiro neném, e começou a cantar essa música. Deu vontade de sair correndo, deu vontade de não dançar. Meu coração estava bem angustiado. E eu falei assim: Senhor, não importa o que eu estou vivendo agora, eu vou declarar que o Senhor é grande, que tudo, sabe, o tempo está nas mãos dEle, não era tempo ainda. Daí quando me liberaram para dançar já grávida da Sarinha,
Adivinha qual música que cantou? É assim que Deus vai fazer com você. O que você está vivendo hoje não é o que você vai viver lá na frente. Lá na frente você vai lembrar assim que a pastora falou. Você vai falar assim: Senhor, naquele tempo eu te adorei, Senhor Jesus, com o coração apertado. Naquele tempo eu te adorei, Senhor Jesus. Só o Senhor sabia como foi difícil, Pai, sair o louvor dos meus lábios. Mas hoje eu vou te adorar, Senhor, com meu coração alegre. Que você adore a Ele porque Ele é santo, porque Ele é soberano. Sirva a Deus não por aquilo que Ele pode te dar, mas pelo aquilo que Ele é. Amém? Tu és santo para sempre, Pai. Aleluias. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Cante a Ele. Aqueles que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Declare: Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Despertado, redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. aquele que é livre, Aquele que é livre e leva o teu nome, cante ao Cordeiro uma canção. oh aleluia, Cantaremos para sempre, amém. E os
Santo pra sempre. Só aquele que é povo, o teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Louvem o nome do Senhor. Se assente no seu lugar. Nós vamos continuar a nossa adoração, celebrando agora os dízimos e ofertas. Amém? Gostaria de convidar a irmã Terezinha, que vai estar fazendo a leitura da palavra e a oração pela oferta. Boa noite, irmãos, com a paz do Senhor. Irei ler Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor Deus, abençoa todos os dizimistas, os ofertantes, visita o celeiro de cada um, Senhor. Aqueles que estão trabalhando, Senhor, abençoe. Aqueles que estão esperando, Senhor, por uma oportunidade, Deus, que as portas abram para cada um precisar de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela oportunidade. Amém, irmãos. Deus abençoe. Vamos continuar a nossa adoração ao Senhor Jesus. Fale para o irmão do seu lado, tem lenha aí? Certa vez o Senhor disse assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo que o Senhor quer revestir as nossas vidas para que vai vir lá na frente, né, pastor? Então deixa o Senhor Jesus derramar sobre você o Espírito Santo de Deus. Pastor, o que eu faço? Adora Ele com todo o seu coração, que o resto é com Ele. Aleluia. Se coloque de pé. Fala para o Senhor, Senhor, reacende a chama no meu coração. Se a chama do Senhor se apagou na sua vida, deixa o Senhor reacender, derramar sobre a sua vida o Espírito Santo. Ouço um barulho diferente, é como vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Reacende a chama em
Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez, aviva, Senhor, aviva outra vez. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Tem lenha aí? Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha, tem lenha. Pode incendiar, pode incendiar e vem nos batizar. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Oriandaraia cheire cantarabarás. Vai falando com o Senhor aí no seu lugar. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Que as palmas louvem o nome do Senhor Jesus. Aleluia a Deus. Meu irmão, não deixa a chama do Senhor se apagar no seu coração, não. Gostaria de convidar a missionária Rose, que vai estar ministrando a palavra. Antes dela pegar o microfone, estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu apresento a vida da tua serva, Senhor Jesus. Pai amado, que ela seja um instrumento usado por ti agora, Deus. Que ela venha desenvolver a palavra, Senhor, que o Senhor colocou no coração dela. Usa ela, Senhor Jesus, conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Boa noite, igreja. Aleluia, nessa mesma unção, nesse mesmo calor do Espírito Santo. Vamos ler a palavra que se encontra em Atos, capítulo 4,
a partir do versículo, apesar, só o versículo 13. Amém? Glória a Deus. Enquanto vocês procuram, o Senhor me deu um tema para essa palavra. É muito difícil, assim, eu falar sobre tema. E o tema dessa noite é coragem para chegar onde ninguém chegou. Glória a Deus. Coragem para chegar onde ninguém chegou. Onde nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Apenas um versículo. Creio que o Senhor, Ele já preparou aí nosso coração para ouvir o que o Espírito Santo do Senhor tem essa noite, para mim e para você. Algumas coisas o Senhor já falou comigo no particular, e eu creio que Ele vai falar com a igreja, como coletivo, e também falará a cada coração. Amém? Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Senta glorificando ao Senhor. Aqui nós temos uma palavra, aqui nós temos um texto, mas aqui nós temos o Espírito Santo, que vai ministrar no meu e no teu coração nesta noite. Essa palavra, ela registra algo que demonstra uma coragem muito grande. Coragem que muitas das vezes falta para mim na hora da adversidade. Coragem que talvez para mim falte na hora de tomar uma atitude, na hora de fazer uma escolha. Eu sei que cada um aqui tem a sua vida particular, como eu também tenho. Às vezes temos que tomar decisões que são corriqueiras do dia a dia. E às vezes é mais fácil, não é verdade? Mas quando se tem que tomar uma coragem, que aquela atitude, aquela coragem vai mudar o percurso da vida, a coisa muda. Aqueles homens, aqui que a Bíblia está falando, vendo a coragem, né? Uma autoridade ali estava vendo a coragem, a ousadia de Pedro. E também fala de João. E eles conheciam Pedro e João. Sabia que eles não tinham uma formação, uma faculdade para falar com tanta ousadia e tanta verdade como eles estavam falando. Não teve outro jeito a não ser eles entenderem que, apesar de eles não terem instrução alguma, eles ficaram admirados. Porque quando o Senhor fala, toda sabedoria humana cai por terra. Glória a Deus. Então, se você tem tido medo de pregar a palavra, não tenha medo, apenas tenha prudência e temor. Temor ao Senhor. Temor e saber que não sou eu que falo, não é você que fala, mas é o Espírito Santo usando a minha e a sua vida. E eles se admiraram porque, além daqueles homens não terem essa instrução, não ter sabedoria humana alguma, eles falavam de algo autêntico, eles falavam de algo verdadeiro e algo que mexia com a emoção daqueles homens. Talvez eu e você não temos sabedoria, talvez eu e você não temos uma formação, algo assim que vá nos ensinar a se comportar até e falar no meio do público. Mas quando você dá lugar para o Espírito, a igreja, aleluia, toda pequenez, toda falta de sabedoria humana cai por terra. E aí fica apenas o Espírito. Esses homens se admiraram e eles tiveram que reconhecer que eles haviam estado com Jesus. E aí eu quero ressaltar que quando nós andamos com Jesus, nunca mais nós voltamos a ser a mesma pessoa.
Aquele que experimentou Jesus uma vez, ele pode até sair da presença, ele pode até se afastar, mas quando ele está lá no mundo, ele está lá fazendo a vontade da carne, em alguma situação ele vai lembrar: caramba, aqui não é o meu lugar. Por quê? Porque ele andou com Jesus e alguma transformação aconteceu na vida dessa pessoa. E eu falo isso por experiência própria. Não é novidade, eu já contei algumas vezes de quantas vezes que eu me afastei da presença do Senhor. Quantas vezes, mas eu também posso contar que na maioria das vezes eu estava lá me iludindo, achando que aquilo era alegria, que aquilo era prazer, que aquilo realmente estava me fazendo bem. Mas num dado momento eu começava a lembrar de quando eu estava na casa do Pai. Eu começava a lembrar de quando eu estava na presença do Senhor, que aquilo não era alegria, aquilo era uma falsa alegria, que a verdadeira alegria era estar na presença do Senhor. Então, querido, não temas. Por que não temas? Se tem alguém que está lá afastado e ele andou com Jesus um dia, ele experimentou da alegria de Jesus, ele passou pela renovação de Jesus, pela libertação, ele vai voltar, porque o Pai vai tocar. Minha mãe creu nisso. Quem orou por mim, pagou o preço na época, ele creu nisso. E eu sou resultado de muitas orações. Glória a Deus. Além do próprio Jesus, nenhum outro nome é mencionado no Novo Testamento mais frequentemente do que o de Simão Pedro. Pedro fez a sua história, mas não pense que foi fácil. Pedro era atrevido, Pedro era durão, Pedro era teimoso. Eu imagino que quando Jesus falava de um projeto para Pedro, Pedro já começava a imaginar na mente dele aquele projeto, como que ia ser, e ele já ficava alvoroçado para ver aquele projeto já ser executado no mesmo dia. Eu pareço um pouquinho com Pedro. Às vezes eu não tenho muita paciência de esperar as coisas acontecer. Às vezes é nossa natureza. Mas tem o tempo. Tudo tem o tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele não tem data, é o tempo dele. Tempo de realizar as coisas. Mas uma coisa é certa, se ele falou que vai realizar, ele vai. Agora, se ele não falou, aí ele não falou. Pedro, ele era uma figura central dos 3 anos de ministério de Jesus. Nos 3 primeiros anos da igreja primitiva. Eu escrevi algo aqui, baseado na palavra. Primeiro item, coragem é algo que a pessoa precisa ter. Não adianta a Vandercy ter coragem e eu pegar a coragem dela para mim, não vai servir. Cada um de nós temos que ter essa coragem para enfrentar o que tivermos que enfrentar. Então, o primeiro item que essa mensagem traz ao meu coração é a coragem. Segundo, instrução. Aqui falou de uma instrução que eles não tinham. Aqui está falando de uma instrução, de uma escola, de um ensinamento básico, uma instrução humana. Mas a instrução de Jesus não pode faltar na minha e na sua vida. Ela é única. Muitas das vezes, o pastor, vamos dizer, nos chama, e aí tem um culto específico, tem um momento específico, que ele, a pastora, vai nos passar uma instrução. Essa instrução é coletiva. Mas essa instrução que vem do alto, ela é única na minha e na sua vida. Porque o Senhor, ele vai me instruir naquilo pelo qual eu necessito, naquilo pelo qual eu fui chamada. E é assim na vida de cada um de vocês. Glória a Deus. 3. Andavam com Jesus. Andar com Jesus é uma escolha. Tem gente que escolhe e tem gente que não escolhe. E ainda tem o terceiro grupo que fica em cima do muro. Vocês já ouviram falar, né? Aí tem um pastor que ele dizia assim, o muro já é do diabo, se você está em cima dele, já era. Né? Então, é desse jeito. Pensa,
num Pedro, né, ansioso, num Pedro nervoso, num Pedro querendo tudo para ontem, né? Quem se parece um pouquinho com Pedro aí, além de mim? Né? Um Pedro que não tem paciência. Jesus falava uma coisa para ele, ele já queria que aquilo já idealizasse, realizasse. E tudo tem o seu tempo. E a Bíblia fala, né, que nenhum outro discípulo foi tão frequentemente reprovado e corrigido como Pedro. Aí, eu também me identifico com isso. Quantas vezes eu fui corrigida, quantas vezes eu fui reprovada pelo Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia, o Senhor, Ele corrige e reprova todo aquele que Ele ama. E eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, como Jesus amava Pedro. Como Jesus ama essa igreja perna. Como Jesus ama essa igreja, não parede, mas essa igreja que respira, essa igreja que fala, essa igreja que geme, essa igreja que glorifica. Como Deus ama esse povo. E reprove quantas vezes precisar. Você está na mão do oleiro. Se você se quebrar e dizer assim, meu Deus, eu estou só os cacos, o Espírito Santo do Senhor, que não erra e não se engana, diz assim, olha, desce a casa do oleiro, porque eu vou fazer um vaso novo. Jesus não remenda nada, com Jesus é tudo novo. O remendo é atalho, e Jesus mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem atalho, aleluias. Então, seja reprovado quantas vezes precisar, mas entenda uma coisa, se você andou com Jesus, se você está andando com Jesus, tenha certeza de uma coisa, primeiro, Ele muda, segundo, Ele molda e depois Ele move. Geralmente, o que nós queremos? Muitas de nós, e eu estou me incluindo, eu quero mudar, eu quero primeiro ser movida, para depois ser mudada e para depois ser moldada. Não, Jesus não mudou, Ele não pulou etapa. Se Ele não pulou etapa, sendo quem Ele era, por que eu tenho que pular? Então, primeiro Ele muda, molda e depois Ele move. Aleluias. Enquanto os outros, né, poderiam ter pensado coisas erradas, Pedro os alertava. Muitas das vezes, não sei se você, com certeza você já ouviu isso, a gente leva uma vida toda certa, toda honesta, fazendo o que é certo, mas de repente, você toma um escorregão e você se suja tudo, você fica toda cheia de lama. Quando você passar naquele lugar, sabe o que vai acontecer? Alguém vai dizer assim, tá vendo aquela mulher, tá vendo aquele homem, ele caiu ali, ó. Mas ele vai esquecer de toda coisa boa que você fez uma vida inteira. E com Pedro também não foi diferente. Mas lembra de uma coisa, quando eu cair e escorregar, ou seja, quando eu escorregar e cair, me sujar, eu posso entrar no Santos dos Santos. Porque no céu tem águas limpas para lavar tudo que sujou. Jesus, Ele é o remédio que cura sem deixar marca. Jesus é aquele que opera sem bisturi. Quem já foi operada por Jesus? Eu já fui operado por Jesus. Quantas coisas se quebraram dentro de mim, coisas que não tinham mais conserto, coisas que eu olhava e falava assim, não adianta mais, não dá. Jesus provou para mim ao contrário. Quando eu escolhi andar com Ele. Então escolha andar com Jesus. Andar com Jesus não é fácil, porque Jesus é reto. Com Jesus não se faz curva. Agora, quem quer ficar escondido nas curvas, aí não vai conseguir andar com Jesus mesmo, não vai conseguir acompanhar Ele. Jesus faz um convite hoje, nós temos que andar com Ele, porque com Ele a vitória é certa. Com Ele não tem tropeço, com Ele não tem talvez, com Ele é certeza. Então esse Jesus, ele deixa para nós uma certeza, Ele não deixa um talvez. Sabemos da história
em que Pedro andou sobre as águas. E muito se fala sobre o fato dele ter afundado. É aquilo que eu te falei. Só que tem uma coisa. Ele afundou, é verdade. Em algum momento ele olhou ali e esse texto, a gente pode tirar muitas coisas desse texto. Então, muitos vai olhar apenas para o fracasso. Ninguém vai te aplaudir quando você fracassa. Mas eles vão te apontar o dedo. Ainda bem que eu tenho um amigo Espírito Santo. Você tem um amigo Espírito Santo aí? Porque enquanto alguém está te apontando, enquanto alguém está apontando o dedo para você, Jesus está te abraçando. O Espírito Santo, ele está curando aonde você tropeçou. Ele está curando aonde você caiu. Esse é o Jesus que eu quero para a minha vida. Esse é o Jesus que eu creio. Esse é o Jesus que eu conheci e estou conhecendo. Mas também deve se lembrar, né? Mas também deve ser salientado que Pedro foi o único que se atreveu a dar um passo tão corajoso de fé. E pelo menos por algum tempo ele andou sobre as águas com Jesus. Você quer chegar aonde ninguém chegou? A primeira palavra que eu ministro hoje, coragem. Coragem para mim, Senhor, para chegar aonde ninguém chegou. Coragem para você que está sentado aí, coragem para você que vai assistir esse culto, de chegar onde ninguém chegou. Porque para chegar onde ninguém chegou, você tem que ir devagar, você tem que ir no miudinho. Você não pode correr muito, porque se você correr, você pode tropeçar. Mas se você for devagar, você vai chegar. Porque quem está ao teu lado, ele é que vai te dar a vitória. Ele que vai segurar na sua mão. Em Cesareia, Jesus perguntou aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Talvez se eu fizesse essa pergunta para a igreja, com certeza cada um de vocês tinha uma resposta para dizer quem vocês acham que Jesus é. Eu outrora e mesmo agora, se alguém faz essa pergunta para mim, Rose, quem Jesus é para você? Eu diria, Jesus é o meu Salvador, Jesus é meu libertador, Jesus é meu amigo, Jesus é tudo para mim, Ele é o médico dos médicos. E tá certo, Jesus é tudo isso para mim. Quem não quer ter Jesus como amigo aí, eu quero. E numa versão mais jovem, Jesus é meu brother, né? Numa versão mais jovem, Jesus é meu brother. Então, se você tem Jesus como seu amigo, você está no lucro. Porque Jesus não deixa ninguém na mão. Jesus não é aquele amigo que, quando ele é convidado para uma festa, ele está. Quando ele é convidado para ir na tua casa, ele vai. Quando ele é convidado ele vai. Mas quando ele é convidado, aleluia, para estender a mão para você também, ele não deixa a desejar. Então, ele é o único amigo que nós podemos contar. Só que eu quero dizer uma coisa, hoje é culto de missões. Amém? Hoje é culto de missões, igreja? Glória a Deus. E Jesus, ele está perguntando, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, como eu disse, ele era bafurido, ele não deixava ninguém falar, né? Parece alguém que eu conheço. Não, eu estou aprendendo, eu estou deixando os outros falar agora, tá? Devagar eu estou aprendendo. Estou passando por Jesus, gente. Quem anda com Jesus não pode ficar do mesmo jeito, amém? Então Pedro, ele já saltou na frente e diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele deu uma resposta tão, assim, tão tremendo, que eu fico imaginando a cara dos outros discípulos, né? Quando eles estavam pensando em responder a pergunta de Jesus, Pedro já foi lá e pau, pronto, acabou. Ninguém falou mais nada. Uma coisa, queridos, que nós precisamos ter essa certeza e essa convicção. Quem é Jesus? Porque essa resposta que Pedro dá, tu és o Filho, o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu preciso saber quem eu estou representando.
Como é que eu vou representar Cristo na terra se eu não sei quem ele é, de onde que ele veio? Porque tem gente que eu pergunto, já aconteceu isso, perguntar, quem é Jesus para você? Ah, Jesus é tudo, porque é mais fácil responder. Né, pastor? Ah, Jesus é tudo, tá, é tudo, mas e aí? De onde ele é, quem ele veio, para que ele veio, quem é Jesus? Pedro não teve dúvida no coração dele, sabe por quê? Porque ele andava com Jesus e ele prestava atenção em quem Jesus era, ele prestava atenção no que Jesus fazia. Então, Jesus não podia ser outra pessoa fazendo o que ele fazia, curar como ele curava, abraçar como ele abraçava, aleluias, sendo qualquer um. Então, ele só poderia ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, que você saia nessa noite sabendo que Jesus, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E se eu e você estiver conectado com o Filho do Deus vivo, você está conectada com o próprio Deus. Sim, Pedro negou. E alguém vai dizer, óbvio, hoje ele é crente, hoje ele está lá na igreja, mas o passadinho dele é negro. Está preocupado com seu passado negro? Jesus colocou assim, olha, dos teus pecados eu não me lembro mais. E ele colocou uma plaquinha lá, proibido pescar. Ele jogou no mar do esquecimento. Então não se preocupa. Hoje ele está bonitinho, hoje ela está bonitinha lá falando de Jesus, hoje ela está lá cantando, hoje ela está lá pregando, hoje ele está lá dando glória a Deus, mas é aquele passadinho negro. Se Jesus, que é o Filho do Deus vivo, ele diz que ele dos teus pecados, ele não se lembra mais, quem é o incircunciso? Quem é aquele que nem serve a Deus para falar da sua vida? Não se preocupe. Aleluia, porque Pedro não estava nem aí, ele falou, neguei mesmo, eu errei, eu pisei na bola, eu fui lá e fiz o que não devia, mas Pedro, ele tinha o verdadeiro arrependimento, por isso que o avivamento desceu sobre a vida de Pedro. Então não importa o que eu e você fizemos lá atrás, o que importa é que houve arrependimento, o Senhor apagou os meus teus pecados, jogou no mar de esquecimento e colocou uma plaquinha lá, proibido pescar. Glória a Deus, é nisso que eu acredito. É esse evangelho que tem que arder dentro do meu coração. É esse evangelho que nós temos que apresentar para o mundo, porque tudo é apontar, tudo é falar. Mas Jesus não, ele veio, aleluia, para perdoar. Porém, eu vejo muitas pessoas dizer assim, Deus perdoa, então ele vai lá e faz porque ele sabe que Deus perdoa. O crime premeditado, a pena é maior, o pecado premeditado também. Tá? Porque essa é a lei, quem deu a lei foi Deus. No mundo espiritual é a mesma coisa. Não adianta a gente pensar, vou lá pecar que Jesus vai perdoar. Será? Cuidado, é um alerta aí. Ele levantou-se no dia de Pentecoste. Por que eu estou dizendo que para ter avivamento, porque não sou eu, é a palavra, para ter avivamento é preciso ter o verdadeiro arrependimento. Quando você se arrepende de verdade, você não volta mais a praticar aquilo. Porque o que é o arrependimento? É o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito tem que estar presente na minha vida. E na vida de Pedro foi desse jeito. Ele se arrependeu, porque ele levantou-se no dia de Pentecoste e pregou o primeiro sermão para a igreja primitiva. E o que resultou em 3.000 novos crentes. Olha aí, queridos. Meu Deus, estava escrito na história de Pedro. O que está escrito na minha e na sua vida vai se cumprir. Nós somos o projeto de Deus. Nós não somos o maior, um dos maiores. Projeto que o Senhor projetou lá atrás. E se você é projeto, saiba que tudo que estiver na tua história para acontecer, vai acontecer. Porque Pedro estava sendo preparado em todas aquelas quedas dele. Tudo aquilo ele foi aprendendo, aleluias, passo por passo, uma coisa de cada vez, para chegar aqui, numa única pregação. Eu imagino que tiveram, não que abrir uma igreja, né, pastora? Tiveram que fazer logo, como que fala? Tem um nome aí que lá em casa eu estava lembrando, aqui sumiu, não sei para onde que foi, mas tem uma palavra. Ele teve que fazer logo
se vocês lembrarem, vocês me falam. Porque imagina que numa única pregação, a primeira, na igreja primitiva, o que resultou em 3.000 novos crentes. Então ele teve que fazer o quê? Mas isso foi lá. Eu mesmo, quantas vezes que eu ouvi essa pregação, eu falei assim, mas isso foi Pedro. Mas isso foi lá. Mas o Senhor, ele diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o que você foi lá atrás, toda aquela coragem, vou voltar na coragem, né? Porque quando a gente está no mundo, pensa num povo valente, né? Tudo se resolve. Tem um probleminha, não, eu vou, né? Tem cabeça de chumbo e peito de aço, né? Pensa que tem, pelo menos, né? Vai lá, resolve, briga, discute e volta e está resolvido. Aí, quando o crente converte, ou seja, quando o incrédulo se converte, começa a andar com Jesus, ele começa a ficar com medinho. Aí tem uma cobra ali, ele não mata não, ele corre para dentro, deixa a cobra fugir. Mata ela, querido, serpente não é de Deus não. Amém? Entendeu? Então é isso. Muitas das vezes nós não pegamos com medo de atravessar o processo. Com medo, porque se alguém souber que eu sou crente, não sei o que é. Ou você é ou você não é. Um muro é do diabo. Se ficar em cima dele, já era. Eu lembro que o pastor pregou aqui, eu estava presente, sobre cochear em 2 pensamentos. É quase a mesma coisa. Então, se a gente tem coragem, quando a gente está lá fora, para enfrentar o mundo, para resolver as coisas, muitas das vezes até para enfrentar um perigo. Eu não estou dizendo que a igreja tem que sair e se enfiar no meio de tiroteio, pelo amor de Deus, não é nada disso, tá? Em nome de Jesus, entendam aí, não é nada disso, mas você precisa ter coragem, porque o inimigo ele vai te afrontar, situação vai vir, mas se você ficar firme ali, não arredar, ele vai ter que cair por terra, ele vai ter que fugir. Ele vai ter que fugir, porque ele vai reconhecer em você que o Cristo, Filho do Deus vivo, aleluia, está na tua frente, por isso que você está resistindo. Então não fuja. Não fuja. O Senhor tem falado muito isso para mim, não fuja. Há situações, querido, desafios que nós vamos ter que passar. Pedro enfrentou um desafio aqui que para mim foi o último, né? E foi o maior, porque não tinha como. O desafio que ele enfrentou, eu não estou preparada. Mas Deus é poderoso para preparar. Se você tiver que passar por esse desafio, o Senhor vai te preparar. E o nome dele vai ser glorificado, porque o evangelho genuíno, ele tem que fluir na minha e na sua vida. Não pode ser um evangelho de breganha, não pode ser um evangelho de facilitações. O que a gente vê hoje é o evangelho facilitado. Você faz do jeito que você quer, você sobe em cima do altar do jeito que der e assim vai. Não, porque esses vão ficar, não vão subir. E não sou eu, é a palavra que diz. E de acordo com a história da igreja, Pedro foi forçado a assistir à crucificação da sua esposa. Eu fico pensando aqui, uma pessoa que você dividiu a vida ali com ela, com ele, tanto tempo, e de repente a maldade foi tão grande que eles obrigaram Pedro a assistir a sua esposa sendo crucificada, sendo morta ali, crucificada. Eu imagino que se Pedro não tivesse coragem, ele não tivesse sido mudado e moldado, ele não seria movido pelo que ele foi. E hoje o Espírito Santo, ele chama a nossa atenção. Você está sendo mudada, você está sendo moldado, você está se deixando moldar pela palavra ou você está se deixando se moldar pelo falso evangelho? Pegue isso na sua vida hoje, porque eu já peguei para mim e estou pegando. Talvez no lugar de Pedro, outra pessoa que não tivesse andado de verdade com Jesus, não tivesse alcançado a plenitude do que é viver o momento ali do sobrenatural, porque o sobrenatural não dá para viver todo dia, porque nós somos humanos, amém, pastor?
Mas o momento sobrenatural Pedro viveu. E eu tenho certeza que se você não viveu, você vai viver. Eu já vivi alguns momentos sobrenaturais com o Senhor. Momento em que não dependeu da minha fé. Porque a situação na minha e na sua vida, aqui está falando de coragem, está falando de fé, está falando de muita coisa. Mas há momento na minha e na sua vida que não depende da minha fé. Há momento que o Senhor, Ele diz, eu vou fazer porque eu tenho obra, Ele é projeto meu, ela é projeto minha, e o inferno pode se levantar, mas vai ser cumprido. Quando eu estava em coma, eu não tinha condições de ter fé. Quando eu saí do coma, eu não tinha condições de ter fé. E quando eu comecei a falar, eu só murmurei. Mas o Senhor falou, não adianta, porque quem é preso no anzol do Senhor vai vir. Ele me tirou do coma e a história vocês já sabem. Hoje eu sou o milagre do Senhor. Essa situação não dependeu da minha fé, porque eu não tinha condições. Então entenda uma coisa, quando a pessoa não tem condições, o Senhor ela faz por si só. Só que quando você tem condições, exerça a tua fé. Se você quer alcançar o sobrenatural de Deus, é preciso exercer a sua fé. E depois que Pedro viu que ele foi obrigado a ver toda aquela situação. Eu quero chamar a atenção da igreja. Ai, mas é uma palavra triste. É uma palavra que o Senhor, Ele quer ministrar ao nosso coração. Depois que Ele viu tudo isso, Ele deveria, vou falar no modo humano. O quê? Eu passei por tudo que eu passei. Eu ganhei 3.000 almas numa única pregação. E é isso aqui que Deus me dá? Além de crucificar a minha esposa e ainda me obriga a assistir, é maldade demais. Não quero saber mais desse Jesus. Muito pelo contrário, querido. Sabe o que ele fez? Depois disso, ele próprio foi crucificado. Ele sabia que o próximo seria ele. Quando está para acontecer algo, o Senhor, Ele já fala no teu coração. Se for coisas ruins, Ele já te avisa para você se preparar. Porque aí vai passar, só passa o chavisco, né, pastor? Só aquela chapiscada só, o grosso mesmo não passa, porque o Senhor entra na frente e desvia. Aí depois disso, Ele próprio foi crucificado e pediu para ser executado de cabeça para baixo. Meu Deus. Quando eu sinto essa palavra, queridos, eu fico imaginando a fidelidade de Pedro. Porque ser fiel é fácil, mas manter a fidelidade é difícil. E o Senhor, Ele está chamando a igreja dele, olha, venha para a fidelidade. Venha para a fidelidade comigo, porque ser fiel por algumas horas, ser fiel por alguns meses, ser fiel por alguns anos, qualquer pessoa pode ser, mas manter a fidelidade é isso que vai te levar, a mim e a você, a ter um encontro com o Senhor Jesus. Seja quando Ele vier nas nuvens, ou seja quando Ele te chamar no particular para te recolher, você vai dizer, vai valer a pena. E você vai dizer naquele dia, valeu a pena, Senhor, porque eu tenho certeza que Pedro, ele sofreu, doeu, ser obrigado a ver tudo que ele viu. Ele ainda disse assim, mas tudo isso vai passar, porque agora ela vai estar no reino celestial. Aqueles homens podem até ter se alegrado com a morte, vendo o sofrimento de Pedro, mas eles tiveram a vitória, aleluias. Então, o que o Senhor está falando aqui está além das bênçãos, está além de portas abertas, está além de cura. O Senhor, Ele está falando de algo muito grande, porque Ele ama essa igreja, Ele ama cada um de nós, que nos esforçamos para estar aqui, mas se esforçar para estar aqui, meu Deus, que esforço você pode fazer para estar até aqui? O Senhor fala isso para mim. Que esforço? Você tem um carro, quem não tem, tem saúde para vir. Que esforço? Crente tem que congregar. Crente que não congrega não é crente. Aleluias. E depois disso ele pede para ser executado de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque ele ainda depois de tudo isso,
ele sabia que faltava pouquinho tempo para ele abraçar Jesus. Ele sabia, Pedro tinha essa convicção que faltava muito pouco para ele chegar até onde estava Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele diz assim: olha, eu não sou digno de morrer da mesma forma como o meu Senhor. Será que a igreja de hoje, e eu falo para mim isso, será que eu estou pronta? Será que eu estou pronta? Se de repente chegar uns romanos lá na minha casa e dizer assim: olha, você tem a cruz e a espada, o que você faz? Humanamente falando, eu pego a minha cruz e largo a espada, né? Mas se a espada estiver na mão do malfeitor, você não tem como largar, querido. E aí que você vai saber se você realmente tem essa fidelidade para com o Senhor. Quem está disposto a morrer por Jesus aí? Né? Pergunta que não quer calar, mas responda para você, porque Jesus te conhece. Jesus, ele me conhece, ele sabe qual resposta eu daria. Pedro poderia ter ficado quietinho, né, pastora? Já que eu vou morrer, eu vou ser pendurado na cruz mesmo, então deixa eu ficar aqui em cima, porque daqui de cima eu vejo tudo que está lá embaixo. Eu vou para a glória mesmo, vocês vão se lascar, tá? Porque os seus dias estão chegando. Eu estou falando Pedro hoje. Então eu vou ser crucificado. Crucifica aí então. Porque coragem eu tenho para isso. Mas eu vou ficar aqui. Eu vou ver a carinha de cada um. Mas Pedro não era Jesus. Pedro era Pedro. Eu sou eu, você é você. Então Pedro, ele quis dar um exemplo muito grande. Quando ele pede, querido, para crucificarem ele de cabeça para baixo, é porque para ele não interessava ver a cara dos malfeitores. Porque você imagina, aqui está a cabeça de Pedro. Ele está aqui, ele vai ver todo mundo. Mas quando ele é virado, a posição, ele olha para o céu. Então tem um significado. Ele olha para o céu. E quando ele olha para o céu, eu tenho certeza que Pedro viu Jesus. Eu tenho certeza que Pedro viu Jesus. Porque se tem um significado, não foi ninguém que me falou, a não ser o Espírito Santo. Porque eu fiquei, não, Senhor, tem que ter um significado com isso aqui, porque eu sou meia cri-cri, né? Eu falei, não, Senhor, tem que ter. Ele pediu para ficar a cabeça para só para ser o diferentão. Então Pedro quer ser o diferentão até na hora de morrer. Não, tem que ter. E essa resposta foi o que o Senhor me deu. Essa resposta foi o que o Senhor me deu. Que quando Pedro, ele é crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu digno de morrer do mesmo jeito que o seu Senhor. Cara, Pedro amou Jesus até aos segundos. Pedro foi fiel com Jesus até os últimos segundos da vida dele. Que nós possamos pegar isso para nós. E aí quando ele fica posicionado assim, ele literalmente está olhando para Jesus. Ele disse, eu vou encontrar com o Senhor. Meu corpo vai ficar, mas meu espírito vai para o lugar preparado. Aleluias. Pedro era um herói da fé, que balançou o seu mundo como poucos. Lá no Velho Testamento, nós temos um pai na fé, Abraão. Antes que Pedro chegasse aonde ele chegou, ao ponto de, numa pregação, formar uma igreja com 3.000 crentes, ele passou por muita coisa, teve estratégia. Foi pregado aqui, o pastor pregou sobre Neemias. Neemias, ele foi reconstruir o muro. Ele guardou o segredo. Ele não revelou para todo mundo. Guarda a tua boca. O que Deus vai fazer na sua vida só interessa você. Não interessa seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, seu marido, a igreja, o pastor, pastora, missionário. Não interessa para ninguém. O que Deus tem com você, guarda. O segredo que o Senhor deu para Neemias, ele não compartilhou. Ele só compartilhou com as pessoas certas no momento certo. Por isso ele conseguiu. Essa é uma das armas que nós vamos aprender hoje.
que nós aprendemos hoje. E deu certo. Ele tinha um segredo. Deus tem um segredo contigo. E Deus ainda, queridos, Ele procura homens e mulheres para balançar este mundo. Deus está procurando, Ele está olhando nesse momento assim, olha, cadê essa pessoa que vai chacoalhar Caçapava? Cadê essa pessoa que vai chacoalhar a rua? Cadê essa pessoa que vai movimentar as águas que estão paradas? Tem pessoas que levam tempo. Houve um tempo de reconstrução daquele muro. Pedro teve um tempo que o Senhor achou necessário para reconstruir. Pedro era bom, ele tinha muita coisa boa, mas ele também tinha muita coisa ruim. Ele foi o mais repreendido que todos os outros, mas foi o que prosseguiu até o fim. Foi o que aguentou tudo que ele tinha que passar, ele aguentou. Sabe por que eu e você estamos aqui? Nós estamos sendo reformados. Nós estamos sendo estruturados para aguentar o que vem por aí. Mas uma coisa eu digo, Jesus vai estar lá e o nome dele vai ser glorificado. Porque tudo aquilo que nós pedimos, em nome de Jesus, crendo, ele diz que vai fazer. Mas se esse algo não estiver no centro da vontade dele, então não vai acontecer. Se o nome dele não for glorificado, não vai ser. Então, existem 3 formas de eu entender o porquê que a minha petição, muitas das vezes, ela não é correspondida como eu quero. Primeiro, ele está me preparando para receber aquilo que ele já, no mundo espiritual, ele já me deu. Ah, está demorando, porque cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo específico. Se Deus está procurando homens e mulheres para balançar esse mundo, quem se candidata? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se é para o nome do Senhor ser glorificado, amém. Mas me dá estrutura, Jesus, que o negócio é feio. Então, coragem é algo que você precisa ter, que a pessoa precisa ter. A instrução é única. Andar com Jesus é uma escolha. Quando Pedro, eu quero contar para vocês algo, assim, deste milagre, desse momento que Pedro, ele viveu ali o sobrenatural com Jesus. Quando Pedro, aleluias, andou sobre as águas, ele teve uma experiência fantástica do que era viver no sobrenatural, ao lado de Jesus e com Jesus. Mas quando ele afundou, ele não hesitou em gritar por Jesus, socorro, porque Jesus, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, se Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia, não procura socorro no homem e na mulher. Não procura socorro na sociedade. Não procura socorro nos governos. Foi cantado aqui, sobre todos o governo está o nome que é sobre todos os nomes. Então não perca tempo, nós não temos tempo para perder, nós temos pouco tempo, e esse pouco tempo, vamos fazer a diferença. Então ele não hesitou, ele não perdeu tempo, ele estava andando ali, vivendo sobrenatural, está da hora Jesus é meu brother, está aqui, está da hora andar no sobrenatural, mas não dá para você viver no sobrenatural 24 horas. Por quê? Porque tem a parte humana, tem a parte que você precisa trabalhar. Como é que já pensou? Imagina, o pastor Rodrigo chegando lá na fábrica dele, falando em mistério, batendo no pé, o povo falou assim, meu Deus, doidou de vez. Né? Vai ter um momento lá que o Senhor vai se manifestar. Por quê? Porque tem um propósito. Toda permissão de Deus tem um propósito. Não dá para mim trabalhar lá com o senhorzinho, com a senhorinha, chegar lá e no reteté o homem vai falar, meu Deus, manda essa louca embora. Não dá, né? Então, viver no sobrenatural é algo que vai passar pela tua vida, mas experimentar o sobrenatural é demais de bom. Só que quando Pedro afundou, aleluias, ele não hesitou, ele gritou o nome de Jesus. Mas quando ele afundou, ele não hesitou a gritar por Jesus, socorro, que é bem presente na angústia. E se nós sabemos, nós temos essa informação, que Jesus, ele é socorro bem presente na angústia, então não vamos perder tempo. A Bíblia diz que quando Pedro
começa a afundar, ele grita pelo nome de Jesus. E geralmente, quando a gente está em perigo, que a gente grita, pastor, é por alguém que está longe. Quem tem sentido que Jesus tem andado longe de você aí? Em alguma situação, em algum momento? Muitas das vezes nós achamos que Jesus, ele está longe de nós. Então nós começamos a gritar, que nem desesperado. Mas a Bíblia, ela traz uma revelação para mim e para você essa noite. Porque a Bíblia diz que quando Pedro começa a gritar, Jesus, ele não vem andando sobre as águas. Espera aí. Quando Pedro afundou, estava todo mundo lá em cima da água, certo? Recapitula aí comigo, não estava? Não foi isso que o texto diz? Ele estava lá? Aí Pedro afunda, aí ele grita, berra, desesperado, eu morri afogado. Ele não estava numa piscina, ele não estava no riozinho, ele estava no mar, no meio do mar. O negócio pegou. Aí ele começa a gritar, porque ele sentiu medo. Ao mesmo tempo que ele foi corajoso, ele também sentiu medo. Então, há situações na nossa vida de medo, de pavor. Então, a gente começa a gritar, achando que Jesus está longe. Mas aí a Bíblia vai dizer o que para mim e para você? Aleluia. Glória a Deus. Estou sentindo a presença do Senhor neste lugar. Mas o texto diz assim que quando Pedro começa a gritar, Jesus, ele não vai andando sobre as águas. Jesus, ele não vai vir voando do céu quando você começar a gritar por socorro, não. Sabe por quê? A Bíblia diz que, estendendo a sua mão, ele segurou na mão de Pedro. O medo impede o meu relacionamento com o Senhor. O medo bloqueia aquilo que o Senhor tem para mim viver com Ele. Por isso que uma das armas do inimigo é te amedrontar. Não vai não. Não faz não, fica aí. Por quê? Às vezes você tem algo importante para decidir, você fica naquela indecisão. É o inimigo. Repreenda ele que ele vai fugir e vai lá e resolva a situação. Em Cristo Jesus. Porque, imagine, ele estendeu a sua mão e ele segurou a mão de Pedro. Para Pedro, parecia que estava longe, parecia que Jesus estava muito longe, porque o pavor de ser engolido pelaquela água, o pavor de ser engolido por aquele mar enorme, no momento ali, ele parecia que estava sozinho. Mas saiba de uma coisa, querido, eu e você nunca vamos estar longe o suficiente da mão de Jesus. Você está entendendo essa palavra? Eu e você nunca vamos estar longe o suficiente que o Senhor não possa me alcançar, que o Senhor não possa te alcançar. O mar me submergir é uma certeza. Não é apenas uma possibilidade. O mar me submergir é apenas uma possibilidade. Mas a mão do Senhor Jesus te trazer à tona, a mão de Jesus te trazer, te tirar de lá da onde você se encontra na preocupação, a mão de Jesus e lá no fundo, lá naquele lugar, aleluia, que ninguém vê, lá naquele momento que o homem não vê, lá naquela situação em que o homem não pode, não é, aleluia, oh Deus tremendo, apenas uma possibilidade, é a certeza. Você pode naufragar, é uma possibilidade. Você pode errar, é uma possibilidade. Você pode passar por lutas, é também uma possibilidade. Mas o que não é possibilidade é a mão de Deus não te alcançar, é uma certeza. E Jesus, Ele fala para mim e para você nessa noite, seja qual for que você está passando, segue em frente, não importa. Eu e você não vamos estar longe nunca, para que o Senhor não vai me alcançar. Ele vai te trazer. Você pode estar lá no último suspiro, mas antes de chegar ao último suspiro, a mão do Senhor, Ele vai te trazer para fora e você vai voltar a respirar. Você vai voltar, aleluia, a andar por cima das águas de novo. Porque quem escolhe andar com Jesus, Ele não deixa você na mão. Não é que nem aquele amigo, quando você precisa dele, ele, não posso.
Quando você mais precisa dele, você está numa escuridão, o carro quebrado, não tem socorro, celular sem bateria. E aí você fala, e agora? Agora é só Jesus. E agora é só Jesus. Eu estou falando de experiência que eu tive, né? Aí parado, falei, Jesus, e agora? Celular sem bateria, Jesus. Tá bom, ligo no carro, tem bateria. Mas não tem crédito. Como é que você fala sem crédito? Meia-noite, acaba, pastor. Sabe aqueles 15 reais que você põe? Aí ele dura 15 dias, 14 dias e meio. E quando chega 5 para meia-noite, ele, puf, expirou a sua internet. Aí você faz o quê? Jesus, mostra seu sobrenatural agora. E aí você pega o celular, ele está 15%. Você fala, preciso ligar, como é que eu vou ficar aqui? Eu vou amanhecer aqui com 2 cachorros, carro encrencado, jogado aqui, bateu. E agora, Jesus? Com um ser querendo bater no vidro do carro. E agora, Jesus? É que eu não sou muito medrosa, gente. Se eu fosse, tinha morrido ali do coração. A minha filha falou, Deus me livre, irmã, eu já tinha morrido. Estava dura com Cristo assim já. A minha irmã falou, meu Deus do céu, Rosa, você é maluco. Eu falei, eu não sou, filho, eu sou Pedro, eu tenho coragem. Brincadeira, eu não falei nada disso. Eu falei assim, faltou um pouquinho só, mas eu falei, já que eu estou aqui, deixa chover, vamos se molhar. E alguma coisa Deus vai fazer. E Ele fez. Eu estou falando aqui de algo que eu vivi. Eu liguei. E a ligação foi completada. A minha filha me atendeu e disse assim, eu estou te mandando socorro. Fala a placa do carro. Falei a placa do carro, o lugar que eu estava. E o socorro chegou 2 horas depois, mas tudo bem, chegou. E depois eu fui tentar ligar, cadê? Você está sem crédito. Quem que fez essa ligação, gente? Sabe por que eu estou rindo? Agora eu estou rindo, mas lá eu estava desesperada. Estava igual o Pedrão aqui. Jesus, afundei o socorro. Mas eu lembrei que Ele está perto. Jesus está perto de você. Jesus, Ele está pertinho de mim e de você. Então, a mão de Jesus não é uma possibilidade de Ele te alcançar. Ele é a certeza. Louvado é o nome do Senhor. A mão dele nos alcança, seja qual for a situação. Jesus disse que está com você. Ele está mesmo. Se ele disser, eu estou contigo, ele está. Deixa, como diz aí os pernambucanos, deixa o pau torar. Deixa a chuva cair. Deixa a correnteza levar tudo. Você está ali, em cima de um isopor. E você não morre, porque quem tem promessa não morre. Falaram quantas vezes para mim, eu nunca vou esquecer isso. Isso aí não tem mais jeito, você vai morrer, vai para o inferno. Eu nem morri, eu tive jeito e estou aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus, Ele é Deus, Ele não pode voltar atrás. Aleluias. Então, estou terminando. Então, em qualquer situação, tenha essa convicção. Se Ele diz que está com você, Ele está mesmo. Tenha certeza, Jesus não é como o homem que promete e não cumpre. Ele é Deus, e como Deus, Ele é irrevogável. Não se pode voltar atrás. Eu quero fechar aqui dizendo algo que o Senhor ministrou no meu coração. E esse algo que eu vou falar agora, ele tem uma direção, mas ele abrange toda a igreja. E no final eu vou estar chamando essa pessoa para falar com ela. O Senhor diz que tem pessoas que já estão no tempo de começar a florir. E em algum tempo, muito pouco, ela vai começar a frutificar. De um jeito a qual nunca ninguém viu. Porque a palavra do Senhor, ela tem poder de mudar. A palavra do Senhor, ela tem poder de germinar aquilo, aleluia, que está lá escondido. O Senhor diz que tem pessoas, aleluia, que vai começar a produzir. Porque chegou o tempo de começar a dar fruto. Chegou o tempo, aleluias, tudo tem um tempo. E tem pessoas ainda que é como o Senhor me trazia isso bem à minha memória, pastor Rodrigo, que é como um pé de jacarandá. Vocês já pararam para pensar? Quantos anos um jacarandá, ele demora. Então não se preocupe com aquele ali que não está dando fruto ainda.
ele está no tempo do Senhor. Mas dê fruto, quem sabe que é para dar fruto. Porque lá em João 15, não lembro o versículo agora, mas depois você vai lá e lê, tá? Porque eu não sou acostumado a ter que lembrar tudo. Não dá para lembrar tudo. Mas está escrito que vós já estáis limpo pela palavra. Amém, Gabriel? O Senhor manda assim, ó, vós já estáis limpo pela palavra. Então vá e dê fruto. Vai e dê fruto porque o tempo chegou. E quando o tempo do Senhor ele chega, aleluia, não adianta ficar se escondendo, não adianta ficar disfarçando. Gabriel, o Senhor manda dizer desta maneira: tome labaçu e decomas a decisão que precisa tomar, porque eu tenho colocado o machado na raiz. Ei, xalabalás, suribiandas. Porque quero te usar. Seu tempo está chegando. Então frutifique, porque é uma ordem minha, diz o Senhor. Deixa ramanás. Oh, Deus de mistério. Aleluias. Chegou o tempo. Não fuja da decisão que o Senhor tem, aleluia, colocado no teu coração. Deus tem trazido pensamento, aleluia, à tua mente. Você acha, será? Deus diz, não é será, sou eu. E hoje Ele está falando para confirmar. Glória a Deus. Porque Ele diz, já estás limpo pela palavra. O que está esperando? Deus tremendo, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Queria chamar a pastora para ela estar adorando ao Senhor. Enquanto a pastora vai adorar, queria que a igreja se colocasse em pé. Deus está derramando o Shekinah dele neste lugar. Deus, Ele diz que Ele tem uma unção poderosa para derramar neste lugar. Qual é o lugar, missionária? No teu coração. Sabe, porque o Senhor diz assim, ó, você está limpo pela palavra, eu tenho te limpado, eu tenho podado os teus galhos, para que vá e desfruto. Está esperando o quê? Eita, Deus tremendo. No coxim dois pensamentos, não. O Senhor tem falado neste lugar. Não coxim dois pensamentos, porque eu te conheço. Eu conheço o seu deitar, o seu levantar e o teu caminhar. Aleluia, Jesus. Som. Faça um momento de oração aí. Louvado é o nome do Senhor. Fale com o Senhor. Aleluias. Oh, querido Deus, Tu és santo, Pai. Tu és maravilhoso, é Tu que fala, porque tudo é Teu, eu sou Tua, a igreja é Tua, Pai. Aleluias. Por inteiro. Rasgue o teu coração nessa hora. Aleluia. Mas em novamente eu mergulho. Oh, Espírito de Deus, completa a Tua obra na vida, Senhor, dos Teus neste lugar. Tua presença. Que a Tua presença, Senhor, seja continuadamente na vida dos Teus filhos neste lugar. Oh, Deus de mistério. Aleluias. Oh, Espírito de Deus, derrama da Tua unção. Não deixa ninguém, Senhor, sem a Tua unção. Aquele que está em dúvida, Senhor, que toda dúvida caia por terra nesta noite. Porque a Tua vontade, Senhor, ela é perfeita, boa, Senhor, e agradável. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus, Santo e Santo. Mas peço que Sua presença aumente
que viver longe do amor do Senhor. Ah, Deus, fortalece vidas aqui nesta noite, Pai. Faz o teu querer, a tua vontade. Começa em mim, Jesus. Tudo que não for da tua presença, sai em nome de Jesus. Sai da vida, Senhor. Oh, papai, sai do coração. Que o coração seja renovado essa noite, para a glória do teu nome. Que essa igreja possa ser, Pai, como a igreja primitiva, Deus. Oh, aleluia. Que vive o verdadeiro evangelho genuíno, porque é só isso que importa, Deus. Aleluia. Que o seu nome seja exaltado nessa noite. Que o seu nome seja glorificado. Ah, Deus, que o Senhor possa renovar vidas hoje, amanhã, no decorrer desta semana. Encha minha vida, encha, Senhor, aleluia, corações aqui hoje, Pai. Fortalece os seus. Prepare teus filhos para o dia da batalha, Jesus. Porque tu és santo. A tua palavra diz que aquele que é santo se santifique mais, mas aquele que é sujo, que se suje mais. A escolha é sua, andar com Jesus. A escolha é minha. E se você escolheu andar com Jesus, então ande direito. Oh, aleluia. Deus poderoso. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, amar pela glória, a glória de Está afundando. Confia que Jesus está do seu lado para segurar a tua mão. Aleluia. Está indeciso? Jesus está do seu lado. Ele te diz agora: não temas. Porque quem segura a tua mão é o Cristo, Filho do Deus vivo. Não é qualquer homem, mas é o Espírito de Deus que te faz andar sobre as águas, para que você seja a boca de Deus neste lugar. Oh, aleluias. Oh, Deus de mistério. Você pode aplaudir Jesus? Aplauda Jesus. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Eu estou muito feliz, eu agradeço a oportunidade. Como é bom estar de volta. Casa do Leão Church, estou de volta. No lugar onde eu nunca deveria ter saído. Mas Deus, Ele tem um propósito. Aquele momento, eu precisava estar com meu esposo. E agora, Jesus me segura. Amém? Glória a Deus. Aplauda mais uma vez, Jesus. Eu estou de volta, gente. Glória a Deus. Brincadeira, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, traz a avó aqui. Vem cá, missionário. Pega o olhinho. A avó veio conversando com a gente no carro. Falou que o ouvido dela está tapado. Quantos dias, ó? Quantos dias? Que está tapado o seu ouvido? Uma semana? Uma semana com o ouvido tapado. Quantos creem no poder da oração? Estenda suas mãos para cá. O pastor vai colocar a mão de um lado, a missionária do outro. Unge a mão da missionária. Coloca a mão no ouvido dela. Levanta sua voz em oração.
Pai, em nome de Jesus, Deus, eu apresento a vida da avó em tuas mãos, Deus. Pai amado, eu não sei, Senhor, o que está bloqueando o seu ouvido, Deus, mas que o Senhor venha tocar agora as tuas mãos, Deus, não a mão da missionária, Pai, não a mão do pastor Rodrigo, Deus, mas as tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, repreendo agora, Deus, toda a enfermidade, toda a inflamação, toda a infecção, Deus, tudo aquilo que está tapando o ouvido dela agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que ela venha ouvir, Pai amado. Libera a cura sobre ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Amém? Diana, prepara ali para mim. Ajuda ela aí, pastor, a desconectar o... Sente-se no seu lugar. Antes de estar encerrando o culto aqui, a Nicole vai estar adorando o nome do Senhor. Só um minutinho, irmãos. Fala assim, vamos adorar Jesus? Boa noite. Boa noite, irmãos. Amor de irmãos. Vamos louvar a Deus. Foi Deus quem te fez assim, desse jeito. Tudo que Ele faz é tão perfeito. Foi Deus quem te fez assim, desse jeito. Tudo que Ele faz é tão perfeito. Se teu cabelo é lisinho ou arrepiado, se gosta de falar ou de ficar calado, se a pele é clarinha ou é bronzeada, Deus te ama de qualquer jeito. Temos diferenças, mas pra Deus é tudo igual. Quando Ele nos olha, vê alguém especial. Foi Deus quem te fez assim, desse jeito. Tudo que Ele faz é tão perfeito. Foi Deus quem te fez assim, desse jeito. Tudo que Ele faz é tão perfeito. Se teus olhos são azuis ou se são castanhos, se é baixo ou alto, não importa o seu tamanho. Se é bem magrinho ou se é fofinho, Deus te ama de qualquer jeito. Temos diferenças, mas pra Deus é tudo igual. Quando Ele nos olha, vê alguém especial. Foi Deus quem te fez assim, desse jeito. Tudo que Ele faz é tão perfeito. Foi Deus quem te fez assim, desse jeito. Tudo que Ele faz é tão perfeito. Oh, 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 oh. Mesmo sendo diferentes, Deus sempre nos amou. Oh, 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 oh. Mesmo sendo diferentes, Deus sempre nos amou. Oh, 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 oh. Mesmo sendo diferentes, Deus sempre nos amou. Oh, 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 oh. Mesmo sendo diferentes, Deus sempre nos amou. Amém, irmãos? Você pode glorificar e aplaudir o nome do Senhor, amém? Hoje o culto foi um pouquinho mais extenso. Saudade desse tempo, né? Nós estamos aqui reunidos e o Senhor tem manifestado a sua glória. Existe um novo tempo para a igreja, amém, irmãos? Eu não digo novo tempo que nós estamos aqui na casa da Vanessa, mas um novo tempo espiritualmente para a gente. Se vocês forem ver o mundo espiritual, o céu está aberto, irmãos. E você pode pedir, clamar, que Deus irá te ouvir. Você vai ver que os cultos têm sido diferentes. Quem esteve aqui na terça-feira? A glória de Deus foi forte aqui, irmãos? Hoje a palavra
como eu gosto de sentar e ouvir a missionária ministrar. Ela sempre tem uma palavra de ensinamento, de direcionamento, de posicionamento, porque ela é uma mulher de Deus que tem uma bagagem, uma experiência muito grande e tremenda. Vida de missionário não é fácil, irmãos. Não é fácil, mas Deus é quem sustenta cada um de nós. Assim como pastoreio, diaconismo é fácil, Vanessa? Maravilha, né? Só glória na prova, né? Mas Deus honra e Deus usa. Existe um novo tempo para a sua vida, Vanessa. Isso que você, essa sede que há dentro de você, é o próprio Espírito de Deus que tem colocado dentro do seu coração. Eu e a pastora temos conversado sobre a igreja, sobre os irmãos, e eu creio que Deus tem um novo tempo para as nossas vidas, e Ele quer nos usar, porque Deus nos trouxe para cá para um treinamento, para uma reforma e para um fortalecimento, porque o deserto não é para você morrer, o deserto é uma escola de profetas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria que você estendesse as mãos para cá. Quem trouxe 1 quilo de alimento, quem não pôde trazer, Deus sabe de todas as coisas, mas que você venha abençoar aquele que trouxe, aquele que não pôde trazer. Iremos direcionar essa cesta para uma casa, para uma família, que eu sei que Deus sabe de todas as coisas. Amém? Senhor Jesus, nós oramos, Pai, por todo o mantimento que foi entregue, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, colocar as tuas mãos e que nunca venha faltar o pão, o arroz, o feijão, o pó de café, que nunca venha faltar o alimento, o dinheiro para podermos pagar as nossas contas, Senhor Jesus, para sobrevivermos, Deus. Tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O justo, ele viverá pela fé, rompendo, Pai querido, a cada dia, de glória em glória, de vitória em vitória, Senhor Jesus. Quantas experiências que o Senhor já nos permitiu a passarmos e a sabermos que o Senhor é Deus de nossas vidas. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta o teu coração, homem. Aquieta o teu coração, mulher. E saiba que você tem um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Porque estáis preocupados com as coisas terrenas. Ai, decoma, nabaxai. Diz o Senhor, se preocupe somente com as coisas que são do alto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela vida de cada irmão e de cada irmã, meu Pai. Se nós te agradecemos, amém. Amém, irmãos? Não para perceber que o céu está aberto, irmãos. Ontem estivemos ali na praça, perto de casa, no São Gonçalo, onde eles fazem um trabalho muito lindo com as crianças. E teve ali vereador, teve o secretário de esportes, é o trabalho Não Morra Sem Jesus, e junto com a igreja, outra igreja também, outro ministério, um trabalho muito bonito com as crianças, mais de 500 crianças. E ali foi tremendo que 2 pregadores, uma mulher e um homem, começaram a pregar do jeito de criança, para as crianças entenderem, mas Deus estava falando com os adultos, os pais, as mães, e ali de repente o céu começou a abrir, irmãos, a glória de Deus começou a vir numa praça, irmão, uma quadra, cheio de ímpios, cheio de demônios, cheio de anjos, principados ali naquela praça, e o céu ali começou a abrir, porque onde Jesus está, alguma coisa acontece, amém, irmãos? E ali começou a ter libertações, ali começou a ter pessoas que tinham espírito de suicídio, Zé Pilintra, vários demônios ali, prostituição, e começou ali o céu se abrir, e as pessoas, os adultos, as crianças, Deus me tomar de uma forma, eu comecei a ver, meu Deus, que coisa linda, Jesus. Só que ali teve um preço de consagração, de jejum. Os trabalhos, hoje em dia, as pessoas acham que canta bem, toca bem, prega bem, é só subir que Deus faz alguma coisa. Não é assim não, irmãos. Temos que voltar ali aos primórdios, que é o quê? Se consagrar para o altar, para a obra de Deus, santificar a sua vida, buscar em jejum, assim, ó, descer na olaria de Deus mesmo. E ali, libertações teve, e foi algo tremendo. E de repente eu chamei as minhas filhas, as outras crianças também que estavam com a amiga da pastora, nossa amiga ali, eu trouxe para perto, por quê?
Porque começou a manifestar ali a glória de Deus, pessoas serem libertas. Opa, deixa eu proteger aqui em oração aqui. Porque se a gente não vigiar, o diabo, o demônio entra na gente. Entra ali, pode perturbar ali as crianças que estão ali aprendendo aí no mundo espiritual. Mas Deus ali bradou de forma extraordinária. Pessoas ali se renderam e adoraram o nome do Senhor. Choraram, foram libertas. Por quê? Porque Jesus se fez presente naquele lugar. E aqui o céu está, ó, aberto. Eu creio que Deus tem um novo tempo para essa casa. Nós estamos aqui num processo. E se prepara, irmão. Pastor, quem vai colocar a mão para expulsar o demônio, para curar os enfermos? É a pastora Águida? Pastor Rodrigo? Também. Missionária Rose? Vanderci? Também. Terezinha? Vozinha? Carlos? Diana? Gabriel? Deus dá autoridade para vocês, irmão. O que foi pregado hoje? Qual que é o foco da mensagem hoje? Quem pode falar? Ixi. Coragem. Não tenha medo. Você acha que não dá medo, irmão? Receio da gente? Se não tiver cabido no altar, você é envergonhado. Não foi assim que a Bíblia fala? Você acha que a gente dá receio? Você tem as suas falhas, mas Deus nos dá autoridade para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões. Não tenha medo, irmão. Coloca a mão sobre o enfermo, sobre a pessoa que está possessa. Existe uma unção debaixo de vocês, irmãos. Ah, pastor, é para vocês, pastor, que estão no altar. Não, irmãos. Vocês estão aqui, são membros dessa igreja. Deus está derramando um treinamento, algo sobre a vida de vocês, amém? Nós iremos passar aqui algo que nós estamos conversando sobre a igreja e dar um treinamento, algo sobre a igreja, algo sobre adoração, algo sobre ministração, algo de ornamentos do culto. E vocês são os líderes diretos, irmãos. Assim, quando a igreja reinaugurar, não vai ser qualquer pessoa que vai subir aqui neste altar, colocar aqui para pregar, para cantar, para adorar. Pastor, pode vir o músico mais cantor que cantar bonito, tocar bonito. Opa, Deus falou? A gente vai colocar. Deus confirmou? A gente vai colocar. Por quê? O altar aqui é sério, meu. Já vi pessoas que colocaram pastores para pregar fora da direção de Deus, caiu com o membro, a igreja fechou. É sério o mundo espiritual. O diabo faz o quê? Se disfarça até em anjo de luz para confundir os seus escolhidos. Não é um terno bonito, não é uma roupa bonita que vai dizer que é homem de Deus, que é mulher de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença do homem. Amém, irmãos? Eu não preguei hoje, mas deixa eu encerrar, senão a gente não acaba esse culto hoje. Senão a gente prega de novo, né, irmãos? Faz vigília, né? Amém, irmãos? Faz assim com suas mãos. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada um que fez, Pai querido, o direcionamento aqui deste culto, que orou pelas ofertas, que fez a abertura, que fez o louvor, que fez, Pai querido, o momento da palavra, que adorou, Senhor, as crianças, que foi tão lindo, Senhor Jesus, a adoração dessas crianças que é pura, meu Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha para que nos abençoar este primeiro dia da semana, o restante da semana, e nos dar uma semana abençoada com cada um de nossos familiares, em nome de Jesus, amém. Faz-se com as suas mãos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo, e todos dizem amém, amém? Vem cá, Diana e Gabriel, vocês dois, puxa o grito de vitória com a gente, amém? Não vamos chamar um, cara. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.